Bem-vindos, senhoras e senhores, ao novo arco de One Punch Man. E finalmente, a caçada pela entidade de Deus começou com tudo. E eles não podem perder tempo, porque God está prestes a atacar a Terra com todo o poder que tem. E é por isso que uma equipe especial de alto nível precisa ser montada já. E é sobre isso e muito mais que eu falo na análise completa desse capítulo 185 do mangá. Fala galera, Charles Barros aqui. O capítulo começa com Flash investigando o paradeiro de Deus, aquela entidade que fica na Lua e que influenciou os eventos do arco da invasão à Associação de Monstros, fornecendo tanto poderes ao Mendigo Imperador quanto a Psychos e até o Garou, que caiu de paraquedas naquela confusão. O fato do herói estar buscando mais informações sobre essa entidade nos arredores da cidade Z é porque ele estava na sala do QG ouvindo o relatório detalhado do Genos sobre a luta do Saitama contra o Garou, que quase destruiu o sistema solar. O Flash não confia na história do Genos, mas ele sabe que a força do Saitama é real, quando bem conferiu com seus próprios olhos quando encontrou com ele no QG dos monstros. Então ele imagina que pelo menos a parte da entidade que dá poderes a outros deva ser verdade, e por isso ele está procurando por ela, não por altruísmo ou por heroísmo, mas sim para tentar ficar mais rápido e mais poderoso, ou no mínimo testar sua velocidade contra ela, como faz com todo mundo. Além disso, ele ouviu da boca da própria entidade telepaticamente uma proposta para receber mais poder depois que ele e o Saitama acharam um daqueles cubos negros. E ele até consegue encurralar um monstro tipo escorpião na floresta, mas é claro que um bicho de baixo escalão como aquele não saberia nada sobre a entidade, quanto mais sobre os sobreviventes da Associação dos Monstros, que se espalharam pelo mundo. Se ele tivesse prestado mais atenção, saberia que existem dois executivos dos monstros colados no AP do Saitama, o Rover, o cão super crescido, e o Esperma Negro, além da Psychos, que agora tá com a Fubuki, e também outros membros que eu vou falar daqui a pouco. Mas como aquele pobre coitado não sabe de nada, acaba atacando o herói por medo, que fatia o monstro inteiro e segue em frente. Muito provavelmente ele foi pedir ajuda do Saitama, que é um dos poucos que pode ajudar ele nesse caso, porque segundo ele, tem até algum talento, e que com a orientação certa de um sensei como ele, poderia ser um grande herói um dia. E foi revelado que aquela monstrinha chamada de Manako, que serviu de guia e lanterna para o Saitama e o Flash no subterrâneo do QG dos vilões, acabou escapando por conta própria. E temendo que a monstra seja encontrada por outro herói, o Flash já faz um retrato falado detalhado dela, a fim de achá-la primeiro. Ele até fala que a Manako é uma das poucas que tem informações sobre aquela entidade que ele procurava, mas no fundo mesmo, a gente sabe que ele está preocupado com a segurança dela. Será que veremos uma aliança entre os monstros e a humanidade no futuro de One Punch Man? É bem possível, porque já faz algum tempo que vemos essas interações entre vários personagens, humanos e monstros, convivendo como iguais, seja lá com o Genos da Casa da Evolução e o seu gorila cozinheiro, ou com o Saitama e a própria Manako. Acredito que essa discussão vai explodir em pouco tempo, justamente com o Máscara Doce, que odeia os monstros e tem um segredinho sujo, mas como eu não quero dar spoilers aqui, eu vou deixar isso para outro vídeo. Enquanto isso, vemos o Tank Top Master levantando peso na academia, e lembrando da vez que sentiu o gostinho de ter mais poder quando a Fubuki deu a ele um bônus de força para que ele pudesse lutar na batalha contra os executivos da Associação de Monstros. Vale lembrar que essa história aí foi uma das pequenas adições que o Murata, o ilustrador responsável pela adaptação da webcomic, fez recentemente, com alguns capítulos de One Punch Man, como o 61, intitulado de Soco, o 112, chamado de Soco, Poder da Luz, e o 165, que tem o nome de Mal Absoluto, e que marcou o início da luta entre Saitama e o Garou, assim como também adicionou alguns apêndices do capítulo 43, o que incentiva bastante a gente a ler tudo de novo. Voltando ao capítulo e à reunião da regata organizada pelo Tank Top Master, descobrimos que muitos membros da equipe regata desistiram de serem heróis, depois que viram a escalada de poder na grande batalha da cidade Z, incluindo o Tank Top Vegetarian, aquele mesmo que tentou acabar com a reputação do Saitama no episódio do Meteoro, e que depois levou um sacode do Garou. Mesmo com as baixas, o herói marombeiro da classe S diz aos seus discípulos que eles devem focar em novos recrutas, e não naqueles que saíram por vontade própria, e que está sentindo o poder de uma nova regata surgindo. E na mesma hora, aparecem novos candidatos ao grupo regata. Só que isso me fez acender um alerta de uma coisa que eu percebi lá no final da luta do Garou contra o Saitama, e que vale a pena mencionar aqui. Depois que o Saitama volta no tempo e dá um soco sério de outra realidade, potencializado na lua de Júpiter, contra o caçador de heróis, a energia contida no Garou dada por Deus começa a se esvair e vazar ao redor dele, como se fosse vapor. Mas se você reparar bem nessa página, vai perceber que esse mesmo vapor radioativo começa a aparecer ao redor de todos os heróis que estavam ali perto deles. Então é bem provável que aquela energia toda do Garou tenha sido distribuída entre os heróis, intencionalmente por Deus, como seu plano futuro de acabar com a humanidade. E a prova que essa teoria pode ser verdade é a vontade repentina do Tank Top Master em querer obter poderes de outras formas, além de um detalhe bem específico
que eu notei capítulos depois, com essa página que mostra o Pig God logo depois de comer a água natural maligna, que antes tinha recebido o poder de Deus e tinha sido derrotada pelo Saitama lá na Cidade Z. Se você notar o traço dessa página, é praticamente igual àquelas que mostraram outros personagens no momento em que eles se comunicaram com a entidade. Se falar que até hoje não foi explicado o que o Pig God estava fazendo revirando os escombros da Cidade Z, além do seu próprio nome, altamente sugestivo, Pig God. E se eu tivesse que dar um palpite, seria que ele estava ali, procurando um dos cubos negros que consegue se comunicar com a entidade. O fato é que a previsão do Tank Top Master, sobrenatural ou não, estava certa. E 3 recrutas da rabeira da classe C aparecem, querendo vestir suas regatas, o que deixa ele bem feliz. Enquanto isso, na Cidade P, vemos alguém que pensamos ter sido eliminado pelo Kid Emperor, lá atrás, o Phoenix Man, quem evoluiu até virar um pintinho. Olha a zoeira. O vilão, que agora trabalha como orientador de trânsito em uma escola local, é procurado pelo herói Mirim Classe S. E aí, descobrimos que esse tempo todo, o ex-vilão vem agindo como informante do herói. Inclusive foi ele que passou informações valiosas sobre a corrupção da Associação de Heróis, que vinha sendo jogada para debaixo do tapete. Kid Emperor pergunta ao Homem Pintinho de onde ele tirou aquela informação quente, que se provou ser verdadeira, e pede que ele conte tudo que sabe. E eu só consigo pensar em uma pessoa que tem conexões com os monstros e com os heróis e que se aproveita dos recursos de ambos, o Metal Knight, que só pensa mesmo no seu próprio umbigo e no seu grande plano. Enquanto isso, em alguma outra academia qualquer, vemos o Super Alloy Darkshine levantando ainda mais pesos que o Tank Top Master, constatando que já chegou ao limite no seu corpo físico, tal qual o Vegeta no capítulo 93 do mangá de Dragon Ball Super, que inclusive eu analisei aqui no canal. Só que diferente da conclusão que o Saiyajin chegou por lá, que precisa treinar sua mente, o herói classe S aqui ainda parece bem traumatizado depois de ter servido de saco de pancada tanto do Garou quanto dos executivos da Associação dos Monstros. Inclusive, ele ainda aparece com a marca de ácido deixada pelo fio refeio. E como morar no universo de One Punch Man é mais perigoso que morar fora das muralhas de Attack on Titan, já vemos a cidade Y sendo atacada por um exército de homens do pântano, com aquele velho discurso de sempre: restaurar o planeta, aumentar a área verde, proteger as plantas, expandir o verde, fecundar a terra, adubar o solo, derrubar os prédios, florestar o terreno, aumentar a flora. Não vem nessa história se tem medo de morrer! Só que a festa deles acaba porque chegam 3 heróis da associação, que nunca apareceram na história, tipo aquele seu tio que só aparece para encher a barriga na ceia de Natal. E são eles, um parente distante dos Flintstones, uma versão cospobre do Mr. Compress de Boku no Hero e um desempregado de implodir prédios que joga dinamites, todos derrotados facilmente pelos vilões, até que a equipe da regata aparece limpando a maioria dos homens plantas até chegar a um chefão, que tem um nível de calamidade dragão, e que nem o Tank Top Master consegue dar conta. E aí então, que vemos a entrada triunfal do Genos, com seu golpe clássico, o Incinerar, que arrasa quarteirões, literalmente. O que me fez pensar em onde a Associação de Heróis estava com a cabeça quando admitiu o Genos na organização, porque as batalhas do Cyborg devem custar bilhões em reconstruções e controle de danos para a associação, como a Shizuka revelou nos capítulos passados. Mas se as doações com ele na equipe são maiores, quem sou eu para reclamar? Com um só golpe, o Genos dá conta do monstrão e salva os heróis, já partindo para o apartamento do Saitama, a fim de desafiar ele para outra batalha. E chegando lá, o Saitama até pergunta se ele trocou de partes de novo, devido ao seu pedido e o novo ar de confiança. Enquanto lá na academia regata, vemos o Tank Top Master de volta aos treinos físicos com a sua equipe, motivados por um cartaz que diz: supere o poder psíquico e o poder de máquina, em referência ao Genos. Só lembrando que ele já estava bem pilhado com a Tatsumaki por ter sido superado por ela lá na invasão do Boros, e depois com a Fubuki por ter quase ressuscitado ele, dando mais elasticidade à sua regata, lá na Cidade Z. Quando esse cara vai aprender que ele não vai ficar mais forte só levantando peso? Parece que vai demorar um pouco, só espero que ele não vire um monstro de tanto malhar, assim como aconteceu com o Phoenix Man, quer dizer, o Homem Pintinho. O mais engraçado é que enquanto esses caras, o Super Alloy Darkshine, o Tank Top Master e até o Flash, que eu falei no começo do capítulo, estão buscando ficar mais fortes às suas maneiras e de certa forma correndo um risco gigante, seja de machucar o corpo ou ser manipulado por uma entidade maligna, o Genos vai só lá no laboratório do Dr. Kuseno, não paga R$1 e consegue partes novas, cada vez mais apelonas, sem falar da sua convicção inabalável. Afinal, ele tem a melhor combinação de mestre e reparador que alguém poderia ter. É por isso que eu digo que o Genos é o herói com melhores valores da Associação de Heróis, depois do Saitama. Voltando ao assunto do God, espero sinceramente que eles montem rápido uma equipe de alto nível, só com os brabos, que tenha pelo menos o Saitama, a Tatsumaki, o Blast, o Flash, o King, o Garou,
o Genos e outros, porque a caçada à entidade já começou, e ficou bem claro aqui que muito em breve os heróis precisaram se unir em uma grande batalha épica pela sobrevivência da humanidade. Curtiu a análise? Então compartilhe esse vídeo com todo mundo que gosta de One Punch Man. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e assine o canal para receber mais vídeos como esse. Valeu!